Olá pessoal, fique agora com o resumo do próximo capítulo de Força de Mulher. Se inscreva no canal, ative as notificações e deixe seu like. E comente de qual cidade você está falando e o que acha da novela. Monir e Piril se encontram e ele diz que não pode fazer nada sem avisar o pai dela. E é bom ela estar ciente disso para não jogar nada na cara dele. Piril diz que a lealdade de Monir com seu pai faz ela quase chorar de emoção, mas ele cometeu um grande erro que atrapalhou sua vida. Ela diz que graças a ele, nunca mais terá uma vida normal como o que houve. Monir pede desculpas e diz que sente muito por ela e pelo Sarp. Alterada, Piril diz: "Não diz Sarp, não repete isso. O Sarp não existe mais e você precisa colocar isso na cabeça, entendeu?" Monir diz que falou sem querer, pede desculpas e que isso não irá se repetir. Piril diz que agora ele vai fazer o que ela vai mandar, palavra por palavra, e não vai dizer nada para seu pai. Ela diz que quer saber tudo de Bahar e dos filhos. Absolutamente tudo. Monir diz que já entregou as fotos, mas Piril diz que quer saber de toda a vida deles. Seida liga para o telefone da casa de Atice e Sirin atende. Seida não diz nada e Sirin fica do outro lado da linha. Alô, alô. Seida liga para Ielis e conta que a Sirin bateu na Bahar. Ielis fica com raiva e Seida pede que ela vá se encontrar com ela para as duas darem um jeito em Sirin. E Elis concorda e diz que já está indo. Ela diz a Arif que ela não vai admitir por Sirin ter agredido Bahar, que nem conseguiu dormir aquela noite pensando nisso. Seida diz que vão dar uma lição naquela menina, e como alguém pode bater em uma pessoa doente. Arif pergunta se ela está pedindo para ele bater nela. Seida diz que não, que a Bahar não gosta de ver homem batendo em mulher, e se ele fizer isso, ela não fala mais com ele, mas ela sim irá bater nela. Arif aceita levar Seida para dar uma pisa na Sirin. Seida diz a Arif que nem precisa se preocupar, vai ser bem rápido, uma surra expressa. Bersan envia uma mensagem para Hikmet dizendo que irá ficar jantando com Beyami, e então ele terá até a noite para ver a Seida. Hikmet fica animado e pede que seus homens peguem o carro para irem. No trabalho, Ferdani tenta falar com Bahar e é tratada de maneira fria por ela. Sema chama Bahar até sua sala. Ela diz que precisa dispensá-la, pois está muito difícil. Aquela fábrica não é grande e sempre estão no lugar dela. Que ela vive chegando atrasada e vive no hospital, e assim é difícil. Sema diz que ela sempre tem um problema com seus filhos, ou com ela mesma, e precisa de alguém que cumpra horário. Bahar fica arrasada, diz que nem deveria ir trabalhar por sua doença, mas mesmo assim está ali para ajudá-la e não deixá-la na mão. E que a Sema não pode deixá-la sem trabalho, agora que está tão doente. Sema diz: "Fazer o quê? Eu não posso fazer nada." Bahar diz que isso não é certo, e ela não pode despedi-la no meio de seu tratamento. Sema diz: "E daí? Por acaso eu sou sua mãe? Pelo jeito nem sua família quer cuidar de você. Eu que não sou obrigada a ter que lidar com seus problemas. E daqui a pouco nem vai poder mais vir trabalhar, e depois eu vou ficar te pagando enquanto você descansa na cama?" Bahar diz que tem direitos e que se ela não pode arcar com essas responsabilidades, nem poderia ter uma empresa, e pergunta que tipo de pessoa faz uma maldade dessas. Sema manda ela passar na contabilidade e depois pode ir embora. Bahar diz que isso não ficará assim e que irá na justiça. Sema diz que ela pode ir, e Cruel diz que nem sabe se ela vai estar viva quando a ação judicial se resolver. Ela sai deixando Bahar devastada. Ferdani vê Bahar e pergunta o que foi. Bahar diz que não foi nada. Hikmet manda abrirem a casa de Seida e ele entra. Ele percebe que ela não está em casa e fica esperando por ela no sofá. Sirin atende a campainha e vê que é Seida. Seida ri e diz: "E aí, tudo bem, gracinha?" Sirin manda ela ir embora para o inferno e vai fechando a porta. Seida chuta a porta e deixa Sirin com medo. Seida diz que primeiro vai quebrar a cara dela e depois vai embora. Sirin diz que isso vai ser bem difícil. Seida entra, pergunta se ela acha bonito bater em gente doente e se não tem vergonha. Sirin diz que foi ela quem lhe bateu primeiro. Seida diz que então agora é sua vez. Sirin dá risada e diz: "Por acaso você quer levar um monte de chute igual eu fiz com ela?" E Elis chega ali e diz: "Eu acho que você não vai conseguir." Sirin arregala os olhos. Ela sai correndo e Seida e Elis vão atrás dela. E Elis e Seida dão uma baita surra em Sirin e a xingam. E Elis morde Sirin. Seida diz que a Bahar não está sozinha e dá vários chutes na demônia.
E Elise e Seida dão vários tapas na cara de Sirin enquanto ela grita pedindo socorro. Sirin consegue escapar pelas portas do fundo e chama por ajuda. E Elise e Seida correm para fugir. Seida consegue sair com Arif. E Elise procura por sua chave e Sirin manda alguns homens pegarem ela. E Elise sai correndo, mas os homens a alcançam. Sirin debocha. Seida diz a Arif que ela e a Elise bateram gostoso na Sirin. Ela diz que correram assim porque a Sirin começou a gritar dizendo que tinha ladrão querendo atacá-la. Arif pergunta de Elise. Seida diz que acha que ela conseguiu ir para o carro e está tudo bem. Arif diz que espera que esteja tudo bem e que ela sabe como a Sirin é. Seida chega em casa e leva um susto ao ver Hikmet ali. Ela pergunta como ele entrou. Hikmet diz que tem alguns amigos com habilidades especiais e não é uma fechadura que vai impedi-lo. Seida diz que vai fazer um cafezinho para ele. Ela vai à cozinha para avisar Beyame que o Hikmet está na sua casa e o Seyfollah vai matá-lo. Beyame diz que agora está comendo com a Bersan. Seida diz a Beyame que a Bersan enganou ele, que ela fez um joguinho para distraí-lo enquanto o Hikmet foi ali. Beyame fica pé da vida, sai imediatamente do restaurante e leva o celular de Bersan. Bersan vai atrás dele, mas Beyame sai com o carro, deixando ela para trás. Beyame já a liga avisando Seyfollah que Hikmet está na Seida. Ferdane fica sabendo que Sema demitiu Bahar. Duas senhoras criticam Sema por não respeitar os direitos trabalhistas. Teoman fica sabendo pelas crianças que Elisa ainda não voltou para casa e fica irritado, já que aquela noite eles irão receber convidados especiais e Elis faria o jantar. E Elis foi presa e chora. Seyfollah chega ao bairro e Beyame mostra onde é o apartamento de Seida. Seyfollah liga para Hikmet e pergunta por que ele não aparece na janela. Hikmet fica sem cor e Seida observa tudo. Hikmet pede que Seida olhe na janela e vê se tem alguém. Seida ri e pergunta: quem? O Seyfollah? Hikmet pergunta como ela sabe disso. Seida dá gargalhada e diz que o Seyfollah mandou ele aparecer, mas ela irá. Seida aparece na janela e diz: Seyfollah, como você vai? Boa tarde. Quer falar com Hikmet? Eu vou falar para ele descer, ou o senhor prefere subir? Eu fiz café. Seyfollah diz que Hikmet desce. Hikmet fica muito tenso e Seida diz que ele já está indo e não irá demorar. Hikmet agarra Seida pelos cabelos e diz que ela vai chegar bem antes dele lá embaixo. Hikmet tenta empurrar Seida de cima da janela e ela fica desesperada. Bahar está sentada na frente da escola esperando as crianças. Piril está na rua e vê Bahar. Ela olha de cima embaixo. Piril se aproxima de Bahar e diz: dá licença. Bahar olha para ela. Piril pergunta se ela sabe que horas começa a saída. Bahar diz que as crianças já irão sair. Piril a agradece e fica olhando para ela. Dá a hora das crianças saírem. Os filhos de Bahar correm para abraçar a mãe. Piril vê tudo. Bahar deixa a touca de Doruk cair e Piril pega, devolvendo. Hikmet é violento com Seida. Diz que Seyfollah não é brincadeira e pode acabar com ele. Seyfollah vê tudo. Arif e Yusuf veem Hikmet agredindo Seida e tentando matar ela. Seida implora por sua vida e Hikmet a obriga a ficar de pé para cair. Arif, Enver e Yusuf ficam desesperados. Hikmet diz que ela irá morrer e Enver pede que ele não faça isso com ela. Hikmet manda Seida se jogar e a chama de maldita. Um dos homens de Seyfollah diz a ele que a polícia já está vindo. Seyfollah ordena que Hikmet solte Seida e que a polícia está chegando. Hikmet deixa Seida e ela olha para ele com muito medo. Ele sai da casa dela e Seida diz assim: por pouco ele não me joga, por pouco ele não acaba comigo. Os policiais chegam ali. Seyfollah olha para Hikmet e ele está com medo. Enver pergunta a Hikmet se ele perdeu a cabeça e o recrimina pelo que ele tentou fazer com a Seida. Hikmet não diz nada e sai. Arif diz que foi bom que não deu tempo do Hikmet fazer nada. Seida é levada presa e Enver não entende nada. Bahar e as crianças chegam ao bairro quando Seida está sendo levada. Seida não se importa de estar sendo presa e diz a Bahar para não esquentar a cabeça e que em poucos dias ela está de volta. Bahar pergunta o que houve. Seida diz que ela não precisa se preocupar, depois explica para ela. Seida é levada e Doruk pergunta à mãe para onde ela foi. Arif diz a Yusuf e Enver que sabe por que a Seida foi presa e é sua culpa.
Enver não entende, e Yusuf pergunta o que isso tem a ver com ele. Arif diz que foi um idiota, que não deveria ter escutado a Seida, mas teve um momento de fraqueza. Bahar chega ali. Arif confessa que a Seida e a Yelis bateram Nasirin. Enver fica chocado e pergunta por que elas fizeram isso.